fica apertadinho aqui. Eu botei a perna pra fora. Não, tá bom. Perna pra fora. Mas eu achei que ficou melhor. A gente tá com uma mesa nova hoje, até esse é o primeiro convidado. Tem uma nova disposição, então a gente tá aqui. Eu pensei em botar a mesa de quina da próxima vez. Que nem o Juca falou pra fazer. Ai, meu Deus. Vamos aí. Fogo crítico. Número 44, Marlos Baker. Agora a gente ficou internacional agora. Qual é a origem do seu nome, Marlos? Cara, meu nome, a origem... A história é longa, na verdade. Eu vou tentar encurtar, mas é holandesa. Mas holandesa, na verdade, porque toda a minha família é indonesiana. Que era colônia da Holanda até 1948. Então, minha avó nasceu em Jakarta. Você sabe quem é depois quem é colônia de quem? Que a Indonésia passa a ser? Achei que tinha que era... De Hollywood. De Hollywood, pode ser. Esse amigo meu que falou. Falou, era da Holanda, depois virou Hollywood. Provavelmente. Mas é isso. Aí, tipo, a avó nasceu em Jakarta, pai nasceu em Jakarta. Que legal. Enquanto colônia da Holanda. E aí depois depois da Segunda Guerra, foram para a Holanda e aí depois vieram para cá, buscando o tal do país do futuro. Chegaram aqui com aquele famoso sonho na cabeça do país do futuro pós-Segunda Guerra Mundial. Então aí até hoje, né? Uau, que interessante. Então, seu pai veio para cá criança? Veio. Meu pai veio com 48, ele tinha 8 anos. Olha só que legal. Não tem uma colônia grande aqui? De indonesiano? É. Eu acho que não, acho que nem em São Paulo. São Paulo tem de tudo, né? Tem tudo que é tipo de colônia, mas de indonesiano nunca soube. Tem uns restaurantes aí que dá pra... Sim. Mas vamos lá, Guilherme, com você. Cara, como a fotografia chegou na sua vida, por favor? Como a fotografia chegou na minha vida? Ou como você chegou na fotografia? Então, não chegou na verdade, foi meio por acaso, porque na verdade eu fui fazer uma faculdade muito desestimulante de desenho industrial, comunicação visual, na UFRJ, que tipo a cada 3 meses tinha uma greve, isso na década de 90, e aí lá tinha um laboratório fotográfico, todo capenga, faltava tudo, mas tinha um laboratório fotográfico. E aí, naqueles meses todos de greve e tudo, eu continuava frequentando o laboratório fotográfico, fui tomando gosto, e a partir dali acabou que a faculdade ficou um pouco sem sentido, porque eu comecei a querer me dedicar a uma grande porcentagem do meu tempo ali dentro, né, à fotografia, e tinha uma porcentagem mínima do currículo dedicada a ela. Tá. Então, a partir dali, eu procurei, comecei a fazer uns contatos, não sei o que lá, descobri uma fotógrafa que precisava de assistente, aí comecei a ser assistente de uma fotógrafa no Rio, tudo isso no Rio de Janeiro ainda, né, bem, aí fiquei 3 anos de assistente dela lá. Aí apareceram umas oportunidades muito legais na minha vida, que foi: meu pai morou quase 30 anos em Los Angeles, entre indas e vindas, assim, que ele era sempre insatisfeito, estava em Los Angeles, saudade dos amigos do Brasil, do calor humano, não sei o que lá, estava no Brasil, aí estava com saudade de Los Angeles, porque é toda uma bagunça, não funciona, não sei, conclusão. Então era sempre uma formiga na bunda ali, que ele não parava quieto. E em 94, ele estava morando lá, né, e a faculdade, o fundão de novo, entrou numa greve absurda, né? E aí, depois de 6 meses de greve, eu fui lá morar com ele. Passei 1 ano e pouco lá com ele. E aí fiz uns cursos de extensão, tipo, também fui assistente lá, fiz curso de extensão na UCLA e ainda estudei música junto aí, que é uma outra onda aí também que eu carreguei em paralelo durante muito tempo, que era fotografia e música. A UCLA tem uns professores importantes, né? Cara, eu nem lembro agora, faz 22 anos isso. Eu não lembro exatamente, eu sei que eu fiz vários cursos de extensão, mas dos professores em si. Você não lembra da produção deles? Não assim, lembro. Especificamente? Não, tinha extensão, curso prático, que era em estúdio, curso de história da fotografia. Porque o que acontece é que meio que esparrama, neguinho. Ali, de Cal Arts, Caltech, e o CLA e o CSD. E depois lá para São Francisco também, e depois para, não sei como é que chama lá, esqueci, tem um outro, Davis, não é Davis, acho que é Davis, que é uma outra universidade da Califórnia, San Diego também. Então o que acontece? Acaba que tem tanta gente que os cursos têm momentos assim, históricos que são super importantes, assim, tem junta. Quem deu aula na UCLA foi o Gary Winograd. Legal. Morreu em Los Angeles, se eu não me engano. Mas vai lá. Então, e aí de lá eu voltei, né, pro Rio, ainda na faculdade, e aí acabou que eu fiz aquele famoso curso Abril de Jornalismo. Me inscrevi para o curso Abril de Jornalismo
E aí passei, aí... Que ano foi? Isso foi em 96, há 20 anos. Eu fiz em 93, a Dani fez em 99. Então, você fez no meio. Tá aí. Eu fiz o primeiro. O primeiro, quando? Que ano? Nos 80 aí? Eu acho que é no 89. Entendi. Ainda eram os gringos que estavam lá, os diretores de área, todos americanos. Legal. Tinha marketing. Você tinha que ir na sexta-feira de terno. É mesmo, caramba. Mas já tinha o Luigi Manfrim? Não, tinha, ele passava lá, não, mas não era. Eu tive acompanhamento 24 horas com o Luigi Manfrim. Então, mas o curso mudou. No começo o objetivo era criar núcleos de produção mesmo. Era muito interessante. E aí, continuando um pouquinho a história, aí eu vim pra cá, né, pra fazer o curso Abril, aí sempre naquela dúvida, volto, não volto, não sei o que, fui ficando, me contrataram numa revista, a revista Capricho me contratou, eu estava ficando quinzenal naquele ano, e aí queria um fotógrafo fixo, porque queria, né, tinha que ser uma revista quente, porque ia sair a cada 2 semanas, e aí, conclusão, fui ficando e fiquei 3 anos na Capricho, até que eu pedi demissão e passei a ser um fotógrafo freelancer, mas o que aconteceu, que eu acho que foi marcante, né, para os trabalhos que eu faço hoje, as coisas que eu trouxe aqui para a gente conversar, foi que nesse período, nesses 2 anos e meio, 3 anos que eu estava na revista Capricho, eu comecei a ficar muito... sentindo muita falta de voltar a estudar, na verdade, sabe? Teve uma hora que a realidade do dia a dia ali da fotografia, né, do profissional da fotografia, começou a me deixar um pouco cansado e eu comecei a conversar com umas pessoas, com umas diretoras de arte e pessoas que estavam mais, chefe de arte que estavam mais próximo ali, e uma menina, né, que era Clarissa Tossin, que hoje ela até é artista plástica, mora em Los Angeles também, né, ela perguntou para mim, falou, você quer mesmo? Eu falei, eu tenho um cara muito legal para você ver. Eu falei, quero, então vamos comigo na FAP, hoje à noite, que eu vou te apresentar lá um professor, não sei o que. Eu fui na FAP aquela noite, porque a FAP não tinha catraca, que você entrava e saía, né, quando você queria, como você queria. E aí assisti a aula de um professor que eu achei muito boa, muito legal. Perguntei para ele se eu poderia ser ouvinte dele. Ele falou, pode ser, vem aqui. Era toda terça e quinta, não lembro agora. E passei 6 meses sendo ouvinte, adorei. No final eu falei, posso de novo? Ele falou, mas eu vou falar a mesma coisa. Eu falei, se você não me expulsar, não tem problema, eu volto. Ele falou, então tá. E aí fiz mais 6 meses. E depois desse 1 ano, junto com esse professor, né, conversando com ele, vendo as aulas dele, ele no fim me convidou para um grupo de estudos que ele tinha na Barra Funda. Esse era o Eduardo Brandão, que é um dos caras lá da Galeria Vermelho, né, dos sócios da Galeria Vermelho, que é uma pessoa assim incrível de eloquência, assim, de conseguir misturar o assunto da fotografia com tudo que você pode imaginar, com a política, com a moda, com a música, com a história, acima de tudo, além dessa eloquência dele, falando sobre fotografia, uma das coisas mais impressionantes que eu vi nesses grupos de estudos que eu fiz durante 3 anos e meio, 4 anos, foi tipo de 98 a 2002, era a generosidade que ele tinha com as coisas que chegavam na frente dele, com os trabalhos que chegavam na frente, porque eu cheguei ali um fotógrafo, né, mais comercial, assim, no sentido, eu trabalhava numa editora que tinha um estúdio Abril, fazia muita foto no estúdio Abril, e lá tinham pessoas muito técnicas, eu aprendia com elas também acabou sendo uma grande escola para mim também, essa parte mais técnica, mas eu via as pessoas às vezes chegando no grupo de estudos do Eduardo Brandão e apresentando umas coisas assim que eu falava, gente, como uma pessoa tem coragem de colocar isso na mesa, né? Olha só, que coisa horrorosa, mal acabada, mal pensada, mal... Mas isso também é professor de universidade, né? Tem que estar aberto para esse tipo de coisa. Então, exatamente. E eu cheguei com um olhar preconceituoso, eu acho, ali, né? Também. Exatamente, também. E ele pegava aquelas coisas que você não dava nada, assim, e você via que ele sabia apontar, né, uns caminhos, né, tipo, tanto de referências, né, procura essa pessoa, aquele fotógrafo isso, como pensa nisso, pensa naquilo, e ele sabia, tipo, regando a sementinha mesmo, né, fazer um negócio caminhar de uma maneira que chegava 12 meses depois, no fim do ano, você olhava para aquele trabalho, o que era em janeiro, o que era em dezembro, falava, não acredito que aquela coisa virou essa. Que andou, exatamente, você fala, muito legal. Então isso é uma coisa que hoje acaba que é uma experiência que eu trago para os meus trabalhos, os meus processos, que eu tenho feito praticamente um trabalho por ano, né, porque eles passam por esses milhões de erros, né, por
todos esses percalços até chegar em alguma coisa que você fale, poxa, eu acho que aqui eu estou começando a amadurecer a ideia. Né? Então você tem que ser generoso enquanto você faz, você tem que estar ali o tempo todo, né, cuidando, né, e você, a sua presença ali o tempo todo do lado das coisas, cuidando, faz com que você veja ela de 3 em 3 meses de maneira diferente, e chega lá no fim e você fala, poxa, olha só, eu nunca pensei que eu chegaria... Você acha que você conseguiu aprender a desenvolver projetos, na verdade? Acho que o aprendizado, no caso, foi esse. Acho que sim, acho que é desenvolver e ter paciência. Ter paciência, exatamente. Porque tem uns projetos... Outro dia tinha alguém reclamando, tipo, do nível dos posts naquele grupo Queimando Filme. Num outro lugar, né? O cara tava reclamando, falando que não aguentava mais. E eu falei, olha, cara, não sei, eu olho para aquilo tudo e lembro da minha adolescência, de quantas merdas eu fiz na vida, quantos filmes eu destruí, quantas coisas, e ainda bem que eu não desisti, né? Porque provavelmente... Porque agora a quantidade de merda é muito maior, porque na verdade, segundo o Cartier-Bresson, as 10 mil primeiras imagens são as piores. Mas isso era na época de filme, né? Agora deve ser os primeiros 2,5 milhões de imagens são as piores. Provavelmente esse número alcançado em 2 anos vai ficar 2,5 milhões de imagens. É que provavelmente você chegou lá na FAAP e você estava rodeado pelos meninos que eram você na UFRJ. Pode ser. É verdade. Provavelmente, exatamente. Eu já cheguei com uma bagagem. Exatamente, jogou uma bagagem. Eu já tinha trabalhado. Mas no grupo de estudos, na verdade, que eu fui contratado depois, que era uma coisa que era na Barra Funda, que ele tinha um galpão, né? Isso era pré-Galeria Vermelha, né? Nem existia a galeria ainda. Já tinham mais ex-alunos dele do que alunos novos, né? Que era uma turma, era o Rafael Assef, o Carioba, o Eduardo Frapon, quem que tinha mais? Tinha a Keila. Tinha uma turma que alguns continuam por aí, né? Não, todos tipo, esses. O Rogério Canella, estava lá junto todos com a gente. esses continuam. Exatamente, o Canella. E até a Helena, sócia dele também, né? Ela entrou lá assim, fazendo parte do grupo, e depois que no final resolveram juntos, eles fizeram essa empreitada de bancar a Vermelho, né? Que hoje é uma super galeria, né? É uma das coisas mais legais, eu acho, que tem de galeria de arte, de fotografia, com fotógrafos também, né? Não só com fotógrafos, porque eles estão... Não, mas não tem mais fotografia. Na Vermelho? Tem. O quê? Tem, acho que tem quer dizer, o Canela saiu agora há pouco, né? E a C da foto acabou, mas tem gente, sim, acho que tem Mas que faz... Pode ter origem a produção, mas não tem mais nem fotógrafo, nem fotografia. Tem a Cláudia Andujar, que não conta, que é processo histórico. Não conta. É prata. Não, aí você pega o Lorca, pega a Nair, não sei o quê, você representa uma história. Você não tá, do que nós estamos falando de arte contemporânea. O que ele está referenciando é outra coisa. Entendi. Estou falando em cima do que ele está referenciando. Então não tem fotografia lá. Quer dizer, eu não vejo. Não reconheço. Olha, me foge agora o nome, depois até no intervalo eu dou uma olhadinha ali. Não, porque todo mundo meio que passou por lá, né? Tem muita Mas gente daí ali. eu acho que tá a Rosângela Renault, eu acho que tá lá. Eu acho que a Cláudia Andujar. E eu acho que de fotografia eu não consigo lembrar de mais nada. O Ding não tá mais lá, a Cris Berrembar não tá mais lá, o Acef pode ser que esteja lá? Eu acho que não também. O Cássio não tá, quer dizer, todo mundo passou por lá. Mas eu acho que agora, acho que não tem mais... Não tem mais essa preocupação. Acho que teve no começo, até porque, né, ele tinha esse grupo, um grupo grande de fotógrafos, né? Então acho que no começo porque é a origem. Muita gente migrou, exatamente. E aí talvez tenha ficado pelo caminho e abriu essas portas todas aí. Não, eu acho que talvez aquele que faz as montagens. Marcelo Tino, é esse? Não. O Osiris. O Osiris pode ser que ainda esteja lá. Mas eu não tenho certeza. Pode ser que o Osiris esteja assim. Pode ser que o Osiris esteja lá. Mas, então, sobre esses trabalhos, sobre esse tempo do trabalho acontecer, né, tem alguns exemplos práticos, não sei se eu falo agora e mostro alguma coisa, se a gente espera para um... Você pode falar e a gente mostra depois. Tá bom, então. Você quebra só meia regra. Tá bom. Então, um exemplo prático que eu... porque falar dos trabalhos é importante, quer dizer, você começa de uma forma de arte aplicada, vamos dizer assim,
E daí, quando é que começa? Começa no meio desse projeto de você frequentar o grupo de estudo ou começa anteriormente? Não, começa no meio desse projeto de frequentar e de ver muita coisa, muita gente fazendo. Quando na mesa eu comecei também a levar minhas coisas ali, né, e ter essa interlocução dele, e ali já saiu um primeiro projeto. E eu até depois que eu saí do grupo, na verdade, né, que foi 2002, eu passei uns 4, 5 anos assim, acho que amadurecendo muita coisa. Também entrei numa fase mais mercantilista da minha vida, que eu precisei, né, tipo, focar um pouco mais no trabalho comercial para conseguir me sustentar. Daí você trabalhou em arte aplicada de novo. Não, também. Mas aí depois, em 2007, que eu voltei a cuidar mais de fazer outros projetos, na verdade. Projeto autoral. Exatamente, autoral. Né? Comecei a fazer mais projeto autoral, voltei, esse período de 2002, 2007, eu fiquei um pouquinho amadurecendo umas coisas. Desde 2007 eu comecei a fazer coisas e não parei mais. E tem um desses trabalhos, que tem alguns na verdade, né? Mas acho que tem 2 que eu poderia exemplificar como essa forma de um trabalho que é construído com o tempo e de você ter paciência para as coisas acontecerem. Um, por exemplo, é um trabalho que eu tinha uma ideia inicial, porque assim, tem vários trabalhos que eu tenho procurado tentar achar assim, algumas, sei lá, as últimas bolhas de privacidade que a gente ainda tem na sociedade contemporânea, né? E o cinema foi uma coisa que me interessou, né? Porque o cinema, eu imaginava sempre o cinema como um lugar onde as pessoas se sentem com alguma privacidade, porque elas vão lá, na verdade, para ver a vida das outras pessoas, ver as histórias das outras pessoas e não para ser vistas, né? E o cinema é um lugar que você sabe que não vai ter uma câmera de segurança dentro do cinema te olhando, né? Ou pelo menos até hoje não vi isso acontecer. Não, mas deve ter, por que não? Olha, acho que nos corredores e tudo, mas nunca vi. Você entrou numa sala de cinema e já viu alguma câmera dentro? Nunca vi isso. Não, mas deve ter. Não Filmaram os caras metralhando lá, nos Estados Unidos lá. Não, mas aí é celular, aí é porque todo mundo é uma câmera. Não, falando naquele lá atrás. O cara filmou dentro tava dentro da sessão de cinema e tem filme. Ah, você dizendo que é celular, pode ser Exatamente, mesmo. normalmente é celular das pessoas. Mas, conclusão, o cinema me interessava porque eu achava que era um lugar que as pessoas de alguma maneira elas iam lá, né, e não tinham essa preocupação, relaxavam para ver a história, ver a vida de outras pessoas e não serem vistas. Então, aquele lugar me interessou e eu resolvi que eu queria fazer retrato das pessoas assistindo aos filmes. Mas essa ideia, né, ela veio assim, né, e eu não sabia como fazer isso. Então, eu primeiro consegui um contato no CineSesc, e aí no CineSesc eu levei as fotos que eu tinha feito de um ensaio anterior, onde eu tinha fotografado mais de 70 pessoas dormindo, né, e eram todas longas exposições, né, com as coisas meio borradas, tremidas. Eu levei essas fotos para convencer as pessoas do CineSesc que eu também faria longas exposições no cinema, já que eu não usaria flash, nada, então que não ia invadir a privacidade das pessoas no sentido de mostrar um retrato de um espectador, de alguém que pagou o ingresso ali. Eu falei, vai ser assim, vai ser borrado, tremido. E eles toparam, compraram a história e falaram, ótimo, então você pode fazer isso aqui. Então eu comecei no CineSesc, eu cheguei sem saber o que ia fazer e peguei 2 câmeras, 2 tripés, coloquei na primeira fila de um lado, na primeira fila do outro, apontei para a plateia, ficava com os controles ali, a plateia entrava, via as câmeras, né, achava estranho, tudo bem, CineSesc, cinema de arte, vamos aí. Sentava e eu ficava lá, né, fotografando as longas exposições assim. E eu pegava o resultado depois e não era uma coisa que eu achava assim, que estava incrível, falei, putz, será que é isso? E fiquei 2 semanas ali fazendo isso sem ter a certeza de que era isso mesmo. Depois de 2 semanas, né, e aí conta a paciência de estar no lugar, a paciência de estar ali, eu estar junto, querendo fazer que a coisa acontecesse, né, eu vi uma pessoa, né, entrando por uma porta lateral da tela, né, o cara desapareceu ao lado da tela. Aí eu falei, o que é aquilo ali, né? Aí eu resolvi ir lá conversar com o cara. Eu fiquei na porta, parado de cão de guarda ali. Na hora que ele saiu, eu falei, oi, tudo bem? Posso entrar e ver o que tem aí, não sei o quê? Ele falou, não tem nada, só tem fio, ferragem, não sei o quê. Isso aqui é a parte de trás. Eu falei, não, deixa eu entrar, por favor. Aí ele deixou eu entrar, eu entrei atrás da tela e olhei, né? Realmente era tipo, eu tenho fotos de making off disso, né? É isso, é ferro, fio, caixa, não sei o que, é um lugar super bagunçado. Mas eu vi que através da tela, né, ver alguma coisa. Que eu consegui enxergar, porque a tela do cinema, se você se aproxima dela, você vê que ela é reticulada,
né? Não sei se é para esticar, qual o sentido dela ser Não, reticulada. você tem uma conta de resolução que se você reticula, você pode aumentar a resolução dependendo da distância que a pessoa está olhando. Então você aumenta, você dá um efeito óptico de aumento de resolução. Entendi. É de propósito isso. E aí, conclusão, através da tela reticulada, eu vi que eu consegui enxergar as pessoas, e aí voltei para o zero. Eu falei, vou começar a tentar fazer coisa aqui. Comecei a tentar descobrir as exposições que eu precisava fazer, consegui descobrir, aí falei, não, está muito longe. E o projetor não te atrapalhava muito? Então, tem essa questão também, na verdade. Essa questão até fez com que o trabalho fosse mais para frente ainda. O que aconteceu foi, primeiro eu vi que eu precisava chegar mais perto das pessoas, então eu fui atrás do nosso querido amigo Daniel Kfouri, e aí pedi aquelas teles, daquelas 400, 2.8, falei, Daniel, pelo amor de Deus. Você selecionou as pessoas da plateia? Exatamente, me empresta isso, por favor, porque eu vou descobrir uma coisa aqui que eu tenho que fazer agora. Ele me emprestou a câmera, então eu usava uma 70-200 numa câmera e uma 400 na outra. O que acontecia? Realmente, se eu ficasse bem centralizado no cinema, entrava um flare muito forte na lente e eu não conseguia fazer minha longa exposição. Mas se você errava... Então, o que acontecia? Eu tinha que ficar nas laterais, nas bordas, né? E para isso, tinha um filme certo para fazer, que foi uma coisa que eu aprendi também fazendo, e depois eu sempre entrevistava o projetista, né, do filme antes de começar o filme, né? Na quarta ou quinta-feira, antes de entrar o filme na sexta, né? Que na época eu entrava na sexta ainda, eu entrevistava o cara, falava, o filme é wide ou é flat? Porque quando o filme é wide, ele ocupa a tela toda, eu não consigo fotografar. Quando ele é flat... você fotografava da ponta que não tinha projeção. Exatamente. Quando ele é flat, sobram 2 barras cinzas nas laterais. Então eu escondia as câmeras nas laterais. Todas as minhas fotos, todos os meus retratos saíam meio na diagonal, assim, meio 45 graus. Que é bom, né? Porque era como eu conseguia fazer, né? E aí... Conclusão. Fui descobrindo essas coisas. Isso é procurar encrenca. Fala a verdade. Olha que essa é boa, hein? Então, e aí o que aconteceu? Aí eu consegui fazer o primeiro material no CineSesc. Né? Com o material do CineSesc, eu fui atrás do Reserva Cultural. E aí eu mostrei para eles o material, falei, olha, não aparece muito, é meio tremido, tem uma retícula na cara, não sei o que lá, por favor. Autorizaram. Aí eu fui no Reserva Cultural. Porque tem vários cinemas? Por que você... Não, eu queria em vários lugares diferentes, tá bom. Não queria fazer A pessoa não estava contente. Uma coisa que eu acho que acontece também quando eu vou atrás desse projeto é que eu quero, assim, enquanto eu estou fazendo, eu tento juntar o máximo de coisa possível para depois tentar selecionar e entender o que eu fiz, né? Quando você jogasse uma rede atrás, você sai puxando tudo no mar, né? Vem peixe, vem lixo, vem cadeira, vem, sei lá, vem o que for ali, depois você vai tirando e fala, poxa, é isso, aquilo. Então eu falei, vou para esse outro cinema ver o que acontece. E aí cheguei no Reserva Cultural e consegui a autorização, que era o mais difícil, fui ver atrás da tela, não tinha espaço suficiente para entrar ali. O CineSesc era quase um lounge para mim ali, tinha um espaço gigantesco, exatamente. O CineSesc, eu chegava, levava minha mochilinha com Coca-Cola, sanduichinho, não sei o que lá, passava lá o dia lá atrás. Não pode fazer propaganda aqui, tá? Desculpa, tá bom. Refrigerante. Sanduíche. Você passava quantas horas lá atrás? Cara, eu cheguei a ficar 12 horas atrás da tela. Isso quando você chegar meio-dia e embora meia-noite. Um dia que teve pré-estreia. Tem banheiro atrás da tela? Eu gostei, não, foi muito legal. Tinha banheiro atrás da tela? Não tinha banheiro atrás da tela. Mas tinha o cinema que eu fiquei 12 horas, tinha uma portinha atrás da tela que dava para um corredor. Eu conseguia sair e voltar. Eu não conseguia entrar direto no cinema. Sem atrapalhar as pessoas. E aí, conclusão, fui no Reserva Cultural, não tinha espaço atrás para eu ficar, impossível, era, não tinha condição física de eu entrar ali. Mas aí eu olhei para debaixo da tela, eu vi que ela tinha um espacinho afastado da parede, que talvez ali eu conseguisse. Aí tinha um vão? Tinha um vão afastado, assim, né, maior do que o espaço atrás. Né? Aí eu perguntei para o cara se eu podia fazer um teste de construir uma parede falsa ali. Ele falou, como é que vai ser isso? Eu falei, não, eu chego aqui 8 da manhã, a primeira sessão é o quê? 1 da tarde, 2 da tarde? Eu chego 8 da manhã, às 11 da manhã você vem ver se tá bom. Aquele negócio de caça, você estava fazendo um observatório de passarinho, então, ou de... Como é que chama? Tem um amigo nosso... Como é que chama? O negócio de caçar mesmo, como é que chama? Mas tem um nome. Safari? Mas tem um nome, você trouxe fazer um... O lugar onde você se esconde. O lugar que você se esconde. Tem um...
Uma casa-mata de, sei lá... Pode ser casa-mata, mas é melhor casa-mata. Casa-mata. Tem um amigo nosso em comum, o Luiz, que ele vê essas coisas que eu faço, né? Porque esse é um dos que eu faço isso, né? Tem vários outros. Ele fala que eu faço safaris fotográficos, que eu estou sempre inventando um safari fotográfico para fazer. Tá caçando gente. Exatamente, caçando gente. E aí, conclusão, fui lá na 25, comprei um veludo preto gigantesco, peguei barra de metal, isso tem um vídeo de making off de eu fazendo essa história. Montei uma parede falsa de veludo preto com barra de metal para ela ficar dura. Quando você apaga as luzes do cinema, ninguém nota que tem uma parede. Tá mais bonito e melhor o veludo preto do que estava a parede do cinema. E aí eu consegui ali fazer minha casa-mata, deixei o buraquinho para a lente passar, né, tipo, através da tela reticulada ainda. Isso ali. Você começou com filme ainda? Não, comecei com digital já. Isso porque eu tinha tido uma experiência anterior. No ensaio que eu fiz das pessoas dormindo, eu tive uma experiência com filme que foi horrorosa, na verdade. Por quê? O que aconteceu? A gente volta em 5 minutos. Tá, horrorosa. Precisa... E aí, retoma onde a gente parou? Não, vou falar... Horrível, como é que era? Era horroroso, como é que era? Uma experiência horrorosa com... Experiência horrorosa com filme. Com filme, mas... Não é possível você ter tido uma experiência horrorosa com Cara, filme. É proibido falar isso. É proibido falar isso. Eu imaginei, na verdade, mas assim, acho que... Peraí, calma, eu tô desnudo. Não, achei que era as câmeras digitais é que desligavam, não era? Não, na verdade, assim, o que aconteceu com o filme, quando eu fiz o ensaio anterior das pessoas dormindo, primeiro, importei negativo de fora e passou no raio-x e eu não sabia. O que aconteceu? Eu fiquei 40 dias convencendo 15 pessoas diferentes a montar um circo na casa delas, de tripés e hastes, não sei o que lá, com câmeras para fotografá-las dormindo, que eu programava a câmera com intervalômetro, né? Eu deixava ele de tarde na casa da pessoa, programava a câmera com intervalômetro. Então por que não convidava para dormir na sua casa? Deixava a câmera lá e só vinha lá. Então, mas uma vez só. O que eu queria, na verdade, era conseguir um pouquinho da casa das pessoas também, né? Senão ia ficar tudo igual na minha casa. Mas aí, conclusão, aí que... Ah, não, esse aqui é outra coisa. Aí que eu convenci, fiquei 40 dias fotografando 15 pessoas diferentes, convencendo os caras a poder montar um negócio. Aí, cada noite eu conseguia fazer a exposição de quase 1 hora, cada noite eu fazia 4 cliques no máximo, ou 3. Isso quando a pessoa não ia no banheiro, esquecia, acendia a luz, aí ia pegar o copo d'água, acendia a luz, aí falava que ia dormir, chegava da balada 3 da manhã, não estava na conclusão. Filme de 36 poses, demorou 40 dias para ser feito e ainda veio velado. Aí imagina você pedir para essas pessoas para repetir tudo e você carregando o haste, não sei o que lá. Eu falei, gente, não dá. Ou é digital aqui, ou eu não vou ter coluna, eu vou fazer uma hérnia nova aqui, vou ter que batizar essa nova hérnia com um ensaio. Mas bem, conclusão. Então quando eu cheguei aqui, eu já estava maduro que isso aqui seria digital. Porque se eu conseguisse autorização do cinema, 2012. Você imagina? Ah, você andou muito. Eu estava em 2003, 2004. Não, aqui é 2012. Mas porque você imagina, você conseguir autorização do cinema, conseguir tudo para dar errado, você não conseguir ver na hora que tá dando errado, não dá, né? Já achei um milagre, acho que só no Brasil para eu conseguir um cinema me autorizar a ficar atrás da tela fotografando os espectadores dele. Acho que nenhum outro lugar do planeta se ia conseguir que o cinema deixasse de fazer isso, né? Então, isso aqui, por exemplo, sou eu, dá para ver aqui? Ah, entendi. Dá. Atrás da tela, tipo... Nos créditos. Nos créditos, exatamente. Na verdade, na legenda, né? Isso é a legenda do filme na minha cara. Ah, é o que ninguém tá falando. Exatamente, a legenda na minha cara. E aí, no Reserva Cultural foi isso, construí aquela... construí a paredezinha lá de veludo para conseguir fazer e depois levando os materiais... Aqui, exatamente. A gente começa a mostrar algumas fotos aqui, você pode mostrando. Todos retratos feitos de pessoas... Eu quero ver também. Vamos jogar pra lá, Passa então. pra cá. Essa aqui que eu botei no bloco. Turma assistindo aos filmes. E aí é muito doido porque, se for pensar, né, naquela história que eu estava falando no começo, né, no cinema as pessoas vão para ver a vida das pessoas, não para ser vistas. Então, de alguma maneira... Né? Claro que primeiro você faz uma ligação muito forte com o voyeurismo, com um ensaio desse, mas na verdade tem uma dupla camada de voyeurismo, né? É como se eu fosse o voyeur do voyeur, né? Eu estou vendo as pessoas vendo a vida das outras pessoas, né? E isso me lembrou muito aquele ensaio, acho que na primeira ou segunda revista Zoom,
O Bernardo Carvalho tem um texto que é chamado Fome de Ver, que ele fala sobre aquele fotógrafo japonês que eu esqueci o nome, que é aquele Correio, o cara que faz as fotos no parque. No fotoparque. Putz, grilo. Né? Que é muito foda aquilo. E é essa mesma onda do voyeur, né? Porque no parque o cara também começa a tentar... Deixa eu ver, tem que chegar pertinho aqui pra ver, né? Vocês conseguem ver? Consegue. Um pouquinho eles conseguem. Aqui, essa menina está com a cara azul porque ela está vendo uma mensagem de texto no celular dela ou no WhatsApp ou alguma outra coisa. Não sei exatamente o que é. Aqui, esse casal aqui, o cara está dando um chupão no pescoço da menina. Deixa eu só ler aqui. Cinema foi desculpa. Esse casal aqui, a sessão tinha começado às 10 da noite. Os caras entraram no cinema às 11h40. Faltava tipo 10 minutos para acabar o filme. Os caras entraram no cantinho assim e sentaram. Eu falei, peguei a câmera, fui pro outro lado e falei, vamos lá. Não, quer dizer, você observa as pessoas. Porque eu estava imaginando que você não conseguisse saber, ver. Não, você escolhe, você vê, você... Não, é uma das sensações de voyeurismo, acho que mais poderosas que você pode ter, porque eu achei muito... Eu fiquei até com saudade quando acabou a história, que eu achava era muito legal para trás do cinema olhar, porque é uma sensação assim que você fala, gente, que loucura, como é que eu tô aqui? Né? Como é que eu consegui... Não, e a palheta de cor é interessantíssima, né? Porque essa foi a história de você mudar de cinema, né? O Reserva Cultural tem uma poltrona, o Cine Sesc tem outra poltrona e por último que eu fui, né? Que aí foi o auge do auge, com o Cine Sesc e o Reserva Cultural eu consegui convencer a rede Cinemark a me deixar fazer um negócio. Até hoje eu não acredito como é que... Por isso que eu falei, só no Brasil pra você fazer um negócio desse. Eu consegui fazer... Aqui no iPad tem outras fotos, tem bem mais fotos aqui, mas impressa tem essas daí. E aí eu consegui convencer a rede Cinemark a fazer, que foi o último lugar que eu fui, aí eram várias salas, né? Aí e só blockbuster, não sei o que lá, e outro público, né? Sair desses cinemas mais de cinema de arte, né? Reserva cultural, não sei o que. E foi isso. E aí, agora, voltando àquela história de como... você vê como vai longe o negócio, né? De como você está dentro do mesmo lugar por muito tempo faz com que você dê possibilidade... não acredito aqui. Tudo bem, vai aqui no iPad. Faz com que você dê possibilidade para descobrir novas coisas, né? E para andar com o trabalho para um lado que você nunca imaginou na vida que você fosse, né? Só mostrando aqui as últimas fotos de making off que eu falei, ó. Olha aqui, ó. Eu com a lente do Daniel a 400 lá, empoleirado no meio dos fios, fotografando as pessoas. Super legal. Viagem, né? Prefiro ir na praia. Olha lá, outra aí. Eu não vou na praia, tá? Caramba. Então, aí, no meio desse processo, o que aconteceu? Eu fiquei quase um ano fazendo isso. Então, você põe uma câmera para disparar 30 minutos, põe outra para disparar 30 minutos, você senta e chora, né? Porque você não tem mais o que fazer ali, você não pode ligar o celular, não pode ligar a luzinha, não pode nada, não pode levar um livro para ler. Então você medita, o máximo que você faz é meditar. Depois de uns 6 meses meditando, eu resolvi ligar a terceira câmera para começar a fazer essas fotos de making off que vocês viram aqui, né? Só que essa terceira câmera, eu comecei a fazer uns experimentos com elas também. Então eu comecei a apontar essa terceira câmera, depois de um tempo, apontar ela em direção ao projetor, tentando pegar o flare intencional, né? E comecei a fazer várias fotos, né? Eu vou passar aqui. Não, mas vamos ver primeiro, deixa eu ver, depois você põe todas primeiro, depois. Então, comecei a fazer essas fotos, que são fotos da luz, da projeção, através da tela, entrando direto na lente. E, conforme eu fui fazendo isso, né, comecei a acumular. Isso era falta do que fazer mesmo. Falta do que fazer mesmo. E comecei a achar alguma semelhança entre essas imagens e aquelas fotos que a gente vê nos cadernos de ciência
né, de tipo das estrelas, não sei o que lá, que você vê aqueles nomes estranhos, não sei o que lá, né, Alfa, Beta, 47, sei lá. Né, e comecei a falar, gente, que loucura, tô me lembrando, né, foto científica de estrela, de galáxia, de planeta. E aí, quando eu vi, eu tinha 2.500, quase 3.000 fotos disso aqui. Falei, como é que eu vou editar isso? Vou procurar os 12 mais bonitos, os 20 mais bonitos. Não tem o menor sentido se editar um negócio desse, tem que catalogar, né? Aí eu resolvi que não ia editar, né? E eu sempre lembro do Alair Gomes nessa questão, né? Que ele era um cara que adorava o volume de foto. Eu acho que eu sou do time dele, do cara que vai mais para catalogação do que para edição. Né? Ele falava que, né, o potencial da fotografia está muito mais, né, nesse volume que ela consegue produzir do que querer, né, sei lá, tentar ser a pintura e fazer mais bonita isso, aquilo. E eu concordo com ele. E esse raciocínio fazer daqui, eu falei, não vou editar as 3.000 fotos. As 3.000 fotos são um trabalho. Resolvi que eu ia catalogar. Como catalogar? Aí eu pensei, bem, vou tentar descobrir como é que esses malucos catalogam estrela. Né? E aí tinha uma amiga minha que era amiga, né, do Marcelo Gleiser, que é aquele físico que de vez em quando aparece, astrofísico aparece no Fantástico, escreve na Folha, não sei o que lá. E eu consegui o contato dele. Aí eu falei, Marcelo, como é que vocês chegam nesse... Estou fazendo um trabalho aqui, né, de imagens, não sei o que lá, que eu estou acumulando um volume enorme de imagens que me lembram, né, fotos científicas e estrelas e queria saber como é que vocês chegam, né, nesses nomes malucos aí de estrela, como é que você faz? Ele falou, olha, não é muito a minha praia essa, mas tem um site, que acho que era Sloan Photography, Sky, não sei o que lá, tem um site que eu vou te dar e você pode ir lá e você vai aprender a catalogar a partir dali. Então comecei a fuçar aquele site e aí tem uma estrela, que na verdade é um quasar, o quasar mais próximo da Terra, que virou minha licença poética para como eu desenvolvi esse trabalho depois, né, que é o 3C273. Por que o 3C273 é chamado de 3C273? Porque ele foi visto pela primeira vez em Cambridge, no Observatório de Cambridge. Ele foi inscrito no 3º livro de Cambridge, então 3C, e ele foi a 273ª estrela a ser vista por lá. Aí eu falei, bem, então vou tentar usar esse raciocínio, né, para chegar... deixa eu ver se aqui... Tá aqui, que bom. Para tentar organizar minhas estrelas, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a separar as estrelas por cinema, horário da sessão e sala. E comecei a catalogar elas por essas. Puta, mas vai dando o nome dessa. Eu quero saber o nome dessa aqui. Aqui não tem agora. Aliás, tem aqui, ó. Peraí, calma. Então eu vou te mostrar aqui, ó. O que eu fiz? Eu organizei todas elas de acordo com o filme, o horário e o cinema que elas estavam. E isso é muito bonito. Tem um gabarito. Você botou dentro. Exatamente, tem um gabarito, que é como se fosse um layer. Então, por exemplo, essas que estão aqui, Cine Sesc Lapivelina, 19 horas. Aqui, Sala 2 XD Cinemark Marketplace, The Amazing Spider-Man. Olha só, bicho, a gente acha que a gente é que é louco. Mas não tem fim. Não tem fim. E daí aqui tem as estrelas, ó. Eu e as estrelas. E aqui é lindo isso aqui. Ih, cacete, voltou. Não tem problema. É a última foto, a penúltima. E aqui é a catalogação. Então, o espaço que essas empresas, que isso aqui está ocupando, tem um mapa aqui das salas e dos filmes e dos dias que ele viu. Puxa vida, hein? Então, para você ver, quando eu falei no começo aquela história de você fazer um trabalho... é bonito. Eu gosto também. Mas é aquela história de você ficar um ano num lugar fazendo a mesma coisa. E aqui tem 3.000 fotos? Tem 2.200, uma coisa assim. Tem que ver depois. Mas a conclusão... E que tamanho tem? Bom, tanto faz, né? 12 quilômetros. Não, na verdade, assim, tem várias coisas. Meu Deus do céu. Teoricamente, esse painel teria uns 8 metros por 2,5. Alguma coisa assim, foto 10 por 15. Seria uma coisa assim. Tranquilo. Beleza. Não tá tão... É mais montar na ordem certa. Isso, o negócio quero certo, ver quem né? vai ser o seu moldureiro. Mas a conclusão é... A gente montou 36, durou... A gente não, né? Eu não fiz porra nenhuma. Eu também não, eu só dei palpite.
Mas aí, voltando àquela história de você ficar no mesmo lugar muito tempo, né? Por isso que eu falo, você dá tempo ao trabalho, você descobre coisas. Eu nunca. Mas o que te estimulou é que você percebia que tinha cores, ou você fez uma coisa sem querer, fez uma coisa e viu que tinha cor? Foi um acaso. Na verdade, começou totalmente ao acaso, né? Eu fui fazer retrato de gente no cinema. Eu saí com um mas a primeira vez que você fotografou foi sem querer, foi querendo, você viu a cor. Como é que começou? Foi tédio. Foi tédio, não tinha o que fazer. E aí você apontou pra porra do negócio? Eu apontei pra tudo possível. Eu fiz making off de tudo, não tinha mais o que fazer. Fotografei barata passando no chão. Aí, uma hora não tinha mais o que fazer, comecei a apontar para o outro lado também e comecei a, assim, vai fazendo, tem que fazer. Uma hora você começa a ter consciência e fala, gente, mas aqui tem alguma coisa aqui. E aí você começa a tomar forma, né? Mas na verdade, para mim, a questão de ser o que é, quase que não importa. Uhum. Porque a peça final lá... Aqui tem só 100 grandes, né? Uhum. A peça final aqui, para mim, vira uma gestalt. Quer dizer, cada um vê a maionese de cada um aí. Uhum. Porque a peça ficou bonita, de qualquer maneira, eu acho. Uhum. Eu gosto disso. Eu acho isso... E você expôs isso assim? Nunca expus isso, né? Nunca nenhum maluco topa. Então, Guilherme, olha só, é a sua chance, Guilherme. Sabe o que eu falei? Nessa hora eu também lembro da Ler Gomes. Todo edital de fotografia ou prêmio de fotografia que você entra, né? Isso, você lembra, o Ler Gomes escreveu essa história em 74, a história da fotografia, né? Deveria valorizar o volume, né? Mais do que mais do que a edição, né? Deveria valorizar a história da quantidade que ela é capaz de fazer, né? E todo mas agora edital... então ele montava todo mundo, né? Matava, exatamente. Mas assim, todo edital de fotografia que você entra tem aquele limite, né? 8 fotos, 12 fotos, 20 fotos é um ré. Fala, nossa, posso mandar 20 fotos. Imagina um edital que tivesse limite 1.200 fotos. Exatamente. Não, você imagina que não é... assim, nessa hora... A seleção sai em 2022, nessa hora... em janeiro. No dia 31 de janeiro sai a seleção do Marlon. Nessa hora o que acontece é que tem muito mais jogo de você mandar um negócio desse para um edital de arte em geral do que uma coisa para fotografia mesmo. Claro. Né? A fotografia, os editais de fotografia tem um caráter restritivo, no certo sentido. Exatamente, Fora quando os caras pedem uma foto. Não, isso eu nunca vi, graças a Deus. Tem isso. Uma foto? Tem. Mas isso não é concurso, isso é pra fazer calendário, gente. Teve uma história de um prêmio mundo de fotografia, que foi em algum escritório de advocacia, que estava dando um prêmio de 20 mil reais, eu acho. Mas não era uma foto só. Tinha duas opções. Ou você mandava um ensaio. Ah, é verdade. Ou você mandava foto única. Aí teve o ganhador da foto única e o ganhador do... Então tem isso também. De vez em quando tem essa onda daí. Próximo. Bem, continuando... Não, aquele lá não. Não vai dar lá. tempo. Não, esse aqui é melhor. O que é aquele lá? Calma. Esse aqui, ó. Esse aqui a história foi melhor, você se fudeu. Não, mas o vídeo desse aqui, quer dizer, esse aqui eu acho mais legal, e o vídeo desse aqui foi o vencedor do Prêmio Brasil Fotografia desse ano. O vídeo desse ensaio. Não, porque aqui você contou um pedaço da história já. Contei, Só por causa disso que eu pensei nesse aqui. Calma. Não, eu sou calmo pra caralho. Então, esse aqui, na verdade, o que aconteceu aqui? Aqui agora eu escondi uma câmera fotográfica na parte de trás do meu carro, lá em cima do porta-mala, fiz uma base de EVA para ela, encaixei na base de EVA, prendi tudo com arame no negócio naquele encosto de cabeça para ela não sair tremendo, puxei um cabo disparador até a marcha do carro e eu passei também um ano dirigindo, fotografando as pessoas que vinham engarrafadas atrás de mim. Dá pra ver aqui? Isso aqui vai ser difícil de ver, porque ela tá no meio da nuvem, a menina, né? Não, super dá pra ver. Eu fiz isso ontem, pô. Eu vou mostrar uma foto pra você. Você vai ver aqui, você vai me dizer se não é a mesma coisa. Diz pra mim. É a mesma coisa. Olha lá. Só tem que dar um zoomzão. Peraí que eu vou ver aqui. Eu viajava pra dentro do carro. Presa dentro do carro. Vi a menina dentro do carro. Menina criança. Falei, o que essa menina tá fazendo presa dentro desse carro? O que aconteceu aqui com a Cilda Becker? Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho do vídeo, que aí as pessoas podem ver no site se quiserem depois, nesse ensaio que se chama
Com que sonham os peixes, elas podem depois ver se quiser. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse começo aqui, olha, é quase um making off de como foi feito. Dá play aí, o pai? Ó, aqui? Dá play aqui? Dá play. Ó, É isso aí. Dá um ela zoomzão. tava presa lá dentro do carro, né? Tá presa? Olha lá, olha lá. Tem ninguém A lá mãe dentro. deixou ela, Deixou ela lá loucura. dentro. Ela tá feliz pra quem tá presa. Ela tá ouvindo música, tá com o telefone. Presa dentro do carro. Ele é muito escuro e daí o reflexo que É? Então, isso aqui aconteceu. Depois de fazer esse ensaio todo, eu resolvi voltar pra rua e ver o que aconteceria com o vídeo. Então, eu gravei uns vídeos com... Gravei esses vídeos que parecem um retrato, mas é um vídeo numa super câmera lenta. Então, esse vídeo que você está vendo aqui no momento, na verdade, é um vídeo que dura 40 segundos, 50 segundos, mas ele foi realizado com 1,5 segundo de gravação. Quantos quadros você fez? É quase que 3.000 quadros por segundo. Que câmera que faz isso? Então, eu fiz isso digitalmente. Tem uma câmera que faz isso, que se chama Phantom. Tem. Né? Tem a Phantom faria isso com 1.800 ou 2.000 quadros por segundo. Né? Agora, existe um plugin de Premiere que se chama Twixtor, que ele simula, ele cria uma câmera lenta para você. Porque quando eu fiz isso aqui, eu também não sabia que eu queria que fosse câmera lenta. Tira o volume, senão a gente a pessoa não ouve. Exatamente. Né? Como é que chama o plugin do Premiere? Twixtor. Que cria Então, ele pega quadro a quadro e ele pega o primeiro quadro, o segundo quadro, pega as duas imagens, cria um no meio. Com esse que ele cria no meio, ele pega o primeiro e esse do meio, ele cria um outro no meio. E vai assim. Ele vai juntando duas imagens. E você faz isso em pós-produção? Pós-produção. Ah, daí é legal. Exatamente. Esse aqui, e esse som que você está ouvindo, o que é isso aqui? Isso aqui, dá uma olhadinha que é uma viagem, isso aqui pode ficar olhando. Esse som que você estava ouvindo antes, aquele barulho que parece um mantra opressivo, é o som da cidade em câmera lenta. Eu gravei o som da cidade. Junto com... Exatamente, junto com o negócio e pus em câmera lenta. Na hora que ele foi, você editou o vídeo também. Exatamente. Editou o áudio também. Exatamente. Mantra opressivo. É tipo... Não, é um bom momento pra gente ver isso. Não, imagina. Tem tudo a ver. O que tá rolando Olha, de apareceu o opressão sujeito. na nossa... Exatamente, você viu que viagem? O cara sai do meio da... O cara fez assim, ó. Ele fez isso e voltou. Foi isso que ele fez. Mas aí, na câmera lenta, né? E quantos quadros você fez? Foi quase... Assim, eu tenho que ver lá de novo, mas eu acho que eu pus a velocidade para ser 2% do original. Estava com 30 quadros por segundo. Eu filmei, né, da pior maneira possível para quem quer fazer câmera lenta, porque, mais uma vez, eu comecei o trabalho sem saber onde eu queria chegar. Olha, ele tá sumindo. Tá sumindo. Eu comecei o trabalho sem saber onde eu queria chegar. Então, eu fiz com uma câmera normal de 30 frames por segundo. O ideal é porque tem 120. Aquela lá eu acho que faz 120. Exatamente, Eu acho que faz 240 aquela lá. Essa é que é a história. Tipo, eu começo sem saber o que eu quero fazer. Eu descubro normalmente no fim, quando eu tô acabando, eu falei, gente, então é isso que vai ser agora, né? E a ideia inicial, ela se transforma em várias coisas, né? Então, bem, é isso. Esse vídeo aqui, ele foi exposto agora, ele foi vencedor do Prêmio Brasil Fotografia, categoria Multimeios. E, na verdade, cada pessoa, na verdade, a montagem original, que é a ideia dela, em vez de ser um filme cronológico, é que cada pessoa ganhe o seu monitor. Então eram tipo 16 monitores, cada um com um personagem, todos ao mesmo tempo, né? E aquela história, muita gente entrava na sala e saía e não entendia que era um vídeo, né? Achava que era um retrato numa tela de TV, porque você tem que ter aquela disponibilidade, aquela paciência de parar para olhar, para você ver. Deve ser o seguinte, mas tá virando devia rosto ficar agora. muito incomodado. Exatamente. E ir embora. Exatamente. Eu tô Não, pelo som, então. Eu tô preocupado do que pode 16 acontecer. mantras opressivos. 16 mantras opressivos. Mas ficou tão opressivo os 16 juntos que eu, no final eu gravei uma trilha sonora só de 50 minutos. Ai, caceta. Parece uma serra. É uma marcenaria. Olha, tem como. Você imagina, dentro de uma sala fechada, esse barulho, vocês querem sair, né? São as pessoas gritando no inferno. Não, você tem que regular a altura, porque senão o troço dana. Você perde o cara, você perde o teu observador.
Mas a ideia era que fosse incômodo mesmo. Que... Não, mas tem limite. Tem limite, Esse aqui... E você perde o cara. Eu só mostrar aqui pra o pessoal não ficar boiando lá de lá. Tem que explicar também. Já explicou uma vez, mas de repente... Tem um rosto bem aqui, assim, ó. Não, mas não é isso. São 3.000 quadros por segundo. Então, isso que durou 1,5 segundo, ele edita e vira 50 segundos. 1 minuto, 1 minuto e 10. Perto de 1 minuto. Então, você tem um super slow motion daquele como é que chama? Do Mythbusters lá. Não, super câmera. Da super câmera, Mythbusters também. Às vezes. É como se fosse um retrato. E você fez isso com equipamento convencional. 5D. 5D Só Mark pelo II. plugin. 5D Mark II. Descobri o plugin depois, quando o trabalho estava lá em casa. Quer dizer, você pega Uma 5D Mark 50 II, quadros, 60 quadros 30, e transforma 30 quadros 30 e transforma ele em 1 minuto. Eu fiz 30 quadros por segundo e usei no Twixtor, você escolhe a velocidade do plugin. Eu acho que usei 2%, tem que fazer o cálculo, né? Você usando 30 quadros por segundo, 2% da velocidade, o quanto isso vira, né? Tem que fazer essa conta daí depois. Não, deve ser vezes 50, não? Em tese. Em tese. As Mas eu conclusões. tô com preguiça. Tudo bem, eu sei que foi isso, que foi tipo... Até de pensar. Foi um recurso usado, daí assim, eu fui dando Google, né, porque eu falei, gente, como é que eu vou fazer esse negócio agora? Isso aqui tinha que ser câmera lenta. Na verdade, o que me fez chegar à câmera lenta foi o som. Mas, de novo, eu acho que tem uma coisa que a gente não fala aqui, porque o processo se sobrepõe à questão estética, uma série de coisas. E questão de cor, você trata antes, como é que você chega nessa tonalidade? Tem uma coisa interessante aqui no vídeo, por exemplo, porque como eu sou péssimo quer dizer, eu consigo fazer o básico do vídeo, agora eu não sei tratar o vídeo, mexer super bem no vídeo. O que eu fiz com o vídeo? Eu já tinha esse ensaio pronto quando fui fazer o vídeo, então eu fui no cara que faz o meu tratamento de imagem, que é o Maurílio Garcia, tratamento de imagem das minhas fotos. Falei, Maurílio, pega um frame desse aqui, trata um frame e faz um batch de Photoshop, né? Então, para eu aplicar. Foi exatamente. Então, isso aqui eu exportei. Transformou em JPEG e depois transformou de volta. Transformei em TIFF, cada frame em TIFF, né? O Maurílio fez um batch de Photoshop, então esse vídeo foi tratado pelo Photoshop, né? Com o tratamento que está aqui também. Que é muito de grãos, de tudo. Se é possível, é muito bom. Exatamente. Então tem uma cara mais fotográfica também por causa disso. E ele no final você edita em que resolução? Full HD. 1920 por 1080. É uma delícia, né? E você não pensa fazer isso em 4K para ver o que acontece? Puta amigo! Já foi. Estamos em outra fase. Não, mas você devia fazer. Você está devendo 8K. Você está devendo para o seu público. Ai, que merda, bicho. Bom, mostra pelo menos as fotos, que eu quero ver as fotos do povo dormindo, pô. Posso botar isso aqui ali ou não? Pode colocar, vai lá. Depois a gente... Porque a gente já tá na hora. Tá na hora de comer. Tá. Então, ó, esses daqui são do povo dormindo. Pode ir mostrando aí. Tem umas histórias engraçadas também. Essa garota, por exemplo... Esse é um... Ela não sabia que o cachorro dormia na cama dela. E apareceu um cachorro no reflexo do espelho aqui. Isso aqui é um espelho na cabeceira da cama dela. Apareceu o cachorro ali. Ela viu a foto e falou, Strudel. O Strudel estava lá na cama. Porque isso era engraçado também, porque alguma das memórias que eu tenho desse ensaio de fazer as pessoas dormindo é que a sensação que eu tinha quando eu voltava no dia seguinte, né? Porque como eu falei antes, eu montava a câmera na véspera de tarde, programava o intervalômetro para que ele fotografasse durante a noite. No fim, eu tive também que bolar uma luz homogênea, porque eu também me ferrei muito com a história de cada um ter uma luminosidade diferente. No sabe? contraste ferra. Exatamente. Um tem a janela que entra mais luz, o outro tem uma janela que é mais blackout. E aí, desculpa, que luz... Então, aí o que eu fiz no fim? No fim, eu peguei uma calha de luz fluorescente, peguei tipo 25 pontos de ND, né? Fechei a calha com 25 pontos de ND para ficar praticamente preta, como se não tivesse luz, mas aquela calha constante à noite, toda aí durante uma hora e pouco, um diafragma 5, 6, 8, sei lá o que, dava uma luz que me entregava a foto no dia seguinte.
Então, eu não tinha mais o problema que eu tive no primeiro mês de ir na casa de 15 pessoas, dar tudo errado e ter que pedir, por favor, posso voltar de novo? Eu quase perdi amigo ali. Né? Então, garantia que eu ia no dia seguinte, que os 2 ou 3 dias que eu ficava na casa das pessoas, que eu ia ter material para levar para casa. E a pessoa não... Engraçado que você fotografa umas coisas que a sensação que dá é que você quer tirar as pessoas dos lugares onde elas estão, né? Porque elas nunca estão completamente ali onde elas estão nas imagens. Elas estão em trânsito, estão em passagem. Tem sempre essa questão... Eu acho que ali tem mais um trânsito, mais um deslocamento psicológico do que geográfico. Eu acho que essa não, é mas não importa. Também. Mas existe essa coisa de você... de nada estar definitivo ali. Sempre tem uma coisa... porque né, aqui, essa foto aqui é belíssima nesse sentido aqui. Eu acabo indo para a longa exposição, né? A longa exposição acaba sendo um lugar onde... Ó, dá pra ver a cara da pessoa aqui, ó. Tem um carinha bem no cantinho, assim, na verdade, ó. Aqui no cantinho direito em cima tem o rosto do cara no meio dos edredons dele. Parece que tem uma projeção atrás. Então, isso aqui, esse maluco, esse aqui é o Facundo Guerra, que é o cara que é um empresário aí da noite, não sei o que lá. Ele dorme numa cama. Ele contratou um daqueles pintores de cinema de centro para pintar uma nebulosa. É uma cópia de uma foto famosa, eu acho. Uma nebulosa pintada. Que interessante isso aqui. Ó, tem uns corações aí aparecendo, hein? Gostaram dessa foto? Não, tem uma coisa mágica, porque tem uma coisa... Você tem uma narrativa nessas imagens, né? A sensação que me dá, elas não são... Elas têm um movimento, é muito legal. Essa aqui é uma viagem, ficou com o cabelo desse lado na metade da foto, na outra metade virou para o outro lado, então ficou a textura do cabelo formando o rosto dela. Não, e você ter minimamente em algum momento uma coisa, um detalhe em foco, assim, uma coisa definida, é muito interessante, porque colabora com esse contraste de informação, ele colabora com a confusão, né? Mas o que seria expor no sentido do conteúdo mesmo, ele na verdade acaba atrapalhando, né? A opção que eu podia fazer, deixa eu só mostrar aqui uma coisa rápida, que é uma dessas montagens de... A estrutura? A estrutura, exatamente. É pra você ver como a pessoa ficava incomodada. Não era à toa que quando eu chegava lá no dia seguinte, elas falavam pra mim, nossa, acho que tinha alguns que falavam que sonhavam comigo e outros que falavam que, nossa, fiquei um pouco incomodado, né? Aí na segunda noite já melhorava. Ó. Esse aqui é um quarto de criança, por exemplo. Tem uma câmera aqui, uma câmera de cima aqui, ó, a luz fluorescente montada. Se eu consigo mostrar. Ah, mas é muito menos grave do que eu pensei que fosse. Eu também pensei uma coisa mais opressora. Essa estrutura tem tripé, 2 tripés em volta da cama, mas é fininho. Claro que dá para quebrar o chifre ali. Mas tem que estar muito sonado ali também. Aqui, ó, de novo, num outro quarto. Não é tão dramático. É que as pessoas, assim... é claro que você está acostumado. O xixi dormindo é uma coisa de fé, religião e de crença. Então, do meio do xixi dormindo é complicado. Mas é um dia. Exatamente, 1, 2 dias, isso aí. Aqui já a câmera atrás fazendo a foto das pessoas. Putz, vou botar aqui. Deixa eu ver esse aqui. Bom, pessoal, vamos dormir? Deixa eu mostrar esse aqui. Qual que você vai pôr? Eu quero ver se é homem mesmo. Eu vou botar aquela lá. Essa aqui é uma estrutura do banco do carro que fotografa para trás. É isso aqui, né? E tem uma base de EVA embaixo onde encaixa a câmera, encaixa perfeita para não quicar, nem tremer muito, nem detonar. E aí tem essa aqui é uma coisa que eu pus de... Alguma dessas divisórias de mala, né, fotográfica que já é mais protetora, assim, eu pus em volta da lente para se quicasse e não batesse muito a lente. Não, tá bom. Então vamos nessa. Bom, gente, boa noite. Nós continuamos aqui na nossa aventura brasileira.
e basicamente fotográfica, quando for possível. Quando não for possível, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Muito bom, obrigado, que bom, obrigado.